Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ministério de mestre ou doutor. Lemos em Romanos capítulo 12 e versículo 6 e 7, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Percebemos aqui que a vocação, ou aqueles que são vocacionados por Deus para o ministério do ensino, são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Quando lemos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, percebemos que aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, lemos que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Lemos ainda em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Lemos em Tiago, no capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Portanto, nunca foi tão necessário como hoje a igreja investir na figura do mestre cristão, quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la com o mundo do século XXI e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrimentos, ou o risco de sofrermos, o engano é amenizado. Para quem pensa ser prejudicial à vida espiritual, estudar a Bíblia com sinceridade e seriedade também, deveria pensar na elaboração das traduções bíblicas, por exemplo, disponíveis no Brasil. Se não houvesse homens e mulheres levantados por Deus e versados na erudição, línguas hebraicas, grega, aramaica, egípcia e outras, a cultura oriental, a arqueologia para se achar manuscritos dos mais antigos possíveis, por certo, não teríamos a Bíblia traduzida em nosso idioma. Por isso, amados irmãos, valorizemos quem se esmera por conhecer mais as Escrituras. Introdução. Aqui percebemos que sobre o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologias, filosofias e outras ciências. Tão importante é a função do mestre na igreja,
que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Ponto de número 1. Jesus, o Mestre por excelência. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Mestre da Galileia, Ele é o Mestre divino, Ele é o Mestre da humildade. E como Mestre da Galileia, o doutor incomparável, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino no ministério terreno. Seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e inquietava uns e aquietava o coração do perturbado. E como Mestre divino, o próprio Jesus, quando foi visitado por um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, como era Nicodemos, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo de todo o Novo Testamento. Jesus como o mestre da humildade. Aqui percebemos que, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, deu uma lição, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, o Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esta é a atitude de Jesus. Portanto, Jesus, o Mestre da Galileia, e ele é reconhecido em o Novo Testamento como
tanto como mestre, tanto como o mestre divino, quanto o mestre da humildade. Ponto de número 2, o ensino das Escrituras na igreja primitiva, ou seja, na igreja do primeiro século. Aqui percebemos que o ensino inclui uma ordem de Jesus, inclui a doutrina dos apóstolos e inclui o ensinamento persistente que deve ser feito. E como uma ordem de Jesus, antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos dos Apóstolos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra do Senhor Jesus Cristo, através do ensino do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. A doutrina dos apóstolos estava revelada também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42. Fomos informados de que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referenciada, ela é referida para tratar-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes, ou dos novos, ou da nova sociedade que estava se juntando ao contingente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ensinamento deve ser persistente. A palavra declara: os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Efésios ou de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou-lhes como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente desejava levantar mestres naquela época e hoje deseja levantar
mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Portanto, esforça-te, meu irmão, e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Logo, o ensino na igreja do primeiro século foi ordenado pelo próprio Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente por onde quer que passassem. Ponto de número 3. A importância do dom ministerial de mestre. E aqui vamos incluir uma necessidade urgente da igreja, a responsabilidade de um discípulo contínuo e os requisitos necessários ao mestre para realizar a obra do Senhor. E como uma necessidade urgente da igreja, aqui percebemos que para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia Sagrada, aplicando-as como é necessário. Deus conheceu ou ainda concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista nesses mestres também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, esta infalibilidade de infantilidade espiritual continua vigente no meio do povo de Deus por falta de mestres da palavra. Mas oremos a Deus para que sejam levantados, se levantem mestres com desejo de obedecer a palavra de Deus. E o aumento do engano, por exemplo, ele está vindo com a astúcia dos falsos mestres, e precisamos do mestre verdadeiro para nos explicar as verdades bíblicas. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Então, precisamos cultivar a responsabilidade de um discípulo ou discipulado contínuo. E aqui então estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Jamais, meu irmão. Aí é o segmento ainda. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso que ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Ambos aprendemos a palavra de Deus. Não podemos esquecer dos requisitos necessários aos mestres. Para ser um mestre, é preciso ter as características e os requisitos. Portanto, apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Por exemplo, um salvo em Cristo é um mestre. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Você e eu tem que estar
firmado na palavra, tem que estar consciente da nossa convicção e salvação em Cristo, porque infelizmente há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas, e o mestre precisa estar firme na rocha. O mestre tem que ter o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Ele era bastante dedicado. O mestre tem que ter o seu preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas e outras, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Tem que haver uma seriedade e um compromisso. O mestre tem que ter um coração em chamas, como por exemplo Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teológica, quando a teologia era em fogo. Então, a verdadeira pregação, ela era a própria teologia, o próprio conhecimento de Deus em fogo. É vontade de Deus que os vocacionados ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do ensino e do Espírito Santo. Precisamos alcançar os mestres e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Logo, o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Para concluir, precisamos compreender que é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor a razão da nossa esperança. Portanto, meu amado e querido irmão, seja mestre por excelência na obediência à palavra de Deus, e vamos declarar como Paulo declarou: eu não fui desobediente à visão celestial.